Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos os senhores e as senhoras bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Estamos aqui no Centro Espírita com mais de 4.000 livros, mais de 2.000 revistas Reformador, todas já lidas ao longo dos anos. Estamos aqui desde 1968. Meu pai era professor de Direito, inclusive foi meu professor no 5º ano da Faculdade de Direito de Família. Era um homem estudiosíssimo. Ele acordava geralmente 3 horas da manhã e ia para a biblioteca dele trabalhar e estudar. E ele falava muito comigo. Meu filho, fora do conhecimento, você não consegue se dirigir pelo caminho correto da vida. Só o conhecimento, como dizia Jesus, e disse Jesus, de forma acertadíssima, só o conhecimento fará com que você se liberte das trevas, que você não caia nos buracos abertos pelas trevas, pelo materialismo selvagem. Só o conhecimento fará com que brilhe dentro de você a sua luz e você tenha aí o discernimento muito bem apurado, a inteligência, o raciocínio, para sempre pensar muito antes de tomar as decisões, antes de seguir o caminho, antes de tomar os seus rumos ou o seu rumo. Por isso que estamos aqui há mais de 55 anos, estudando as obras seguras. Está aqui, fizemos esse quadro. Estamos do lado desse quadro exatamente para mostrar que se você abrir aí a sua imagem, você vai ver uma sequência de livros a serem estudados. Porque a coisa é seríssima. Nós somos filhos de Deus e fomos criados simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as faculdades e oportunidades através das reencarnações organizadas e programadas na razão direta das necessidades de cada um para atingir a perfeição. De maneira que agora nós podemos falar que veio há mais de 5.000 anos Moisés e ele recebeu os mandamentos. Os mandamentos são os princípios estabelecidos por Deus. Princípios são aquelas regras que devem ser seguidas. Elas são imexíveis. Elas devem ser desenvolvidas. Elas devem ser estudadas, entendidas, desenvolvidas e aplicadas. E depois delas, muitos estudiosos vieram. Siddhartha Gautama, 600 anos antes de Cristo. Sócrates, Platão. Vieram vários. Todos mandados por Deus. Para mostrar a nós, de época em época, o nosso caminhar. Assim como cada um de nós sempre tem um pai, uma mãe, um familiar estudioso que está nos chamando a atenção. Um filho, uma filha, um professor. Infelizmente não se dá mais valor aos professores. Na religião se dava valor também àqueles mais experientes, mais estudiosos. Na religião sempre se ouvia os mais experientes, sempre se dialogava com eles e se procurava, através desse diálogo, tirar a substância
para alimentar o nosso conhecimento da verdade. Hoje nós vamos buscar a substância nas fake news, nos aparelhos de celular escritos por qualquer um, xingados, palavrões à torto e à direita, maledicências, malfeitores trabalhando na política, na religião, nas famílias, na filosofia, nos livros. Malfeitores da sociedade. Mas ainda bem que a justiça de Deus é muito plena. Eles vão desencarnar e vão verificar os erros graves que seguiram na encarnação, que acabou, e vão ter que se reprogramar para se endireitar, se enquadrar, pagar os erros com retificações sérias, com estudos como os alunos reprovados. Vão passar por muitas dores, muitas provas difíceis, expiações, porque tudo isso vai ajudá-los a voltar de novo ao caminho do bem. Quem não entra no caminho do bem pelo estudo do amor, vai entrar também com a ajuda pedagógica da ferramenta da dor. Em 18 de abril de 1857, era editado o primeiro livro da coletânea de 5 que formam a doutrina espírita, que formam o cristianismo redivivo, que formam o Consolador prometido por Jesus e escrito pelo apóstolo João. Nós vamos hoje aqui homenagear a edição desse livro, lendo aqui, nesse livro dos Espíritos que eu tenho, que é uma obra de arte, o livro dos Espíritos, que foi editado, Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita, tradução de J. Herculano Pires, bacharel e licenciado em filosofia pela Universidade de São Paulo. Livraria Allan Kardec Editora, edição especial, em razão da comemoração dos 100 anos da doutrina espírita. E aí eu vou ler para os senhores e as senhoras, na introdução, o que escreveu J. Herculano Pires, talvez um dos maiores filósofos da história brasileira e um dos maiores conhecedores das leis divinas e da doutrina dos espíritos superiores. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Raiou para o mundo a era espírita. Por isso que o espiritismo tem que ser muito respeitado. Não pode ser motivo de brincadeira por certas casas religiosas, certas federativas, por certos palestrantes que se arvoram de quererem aparecer, sem nada saber. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito de verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. É o código de uma nova fase
da evolução humana. O Livro dos Espíritos precisa ser estudado de 1 a 4 horas por dia. Todo dia. Deve ser relido umas 4 a 5 a 6 vezes numa encarnação. Ele tem que ser lido e estudado com muita calma. São 1019 perguntas, 1019 respostas e mais de 5.000 itens a serem refletidos, estudados, compreendidos e aplicados. É a matéria mais séria que se encontra hoje no planeta Terra, que veio complementar os evangelhos e os pensamentos deixados por Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso mestre, o nosso orientador divino. É o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. 95% dos espiritistas, dos espíritas, nunca leram as obras básicas. Como se deve ler estudando. Nunca leram, com certeza absoluta. Eu já vi presidente de federativa que nunca leu as obras básicas. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo. Ler é uma coisa, estudar é outra. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo constantemente. J. Herculano Pires, um dos maiores filósofos formados na Universidade de São Paulo, estudiosíssimo da doutrina espírita. Ele entendeu direitinho. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Eu falo isso há 50 anos, que o espírita trabalhador, ele deveria lê-lo e deve lê-lo de 1 a 4 horas todo dia e depois relê-lo até 6 vezes numa encarnação, pesquisando os outros livros, fazendo meditações, reflexões profundas e aplicando em si, em primeiro lugar, os ensinamentos aí advindos das leis de Deus. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. O da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou, com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral vaga e nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas, depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita,
uma nova luz brilhou nos horizontes mentais. Brilhou nos horizontes mentais do mundo. Uma nova luz surgiu, reforçando a luz deixada por Jesus Cristo. Hoje nós temos a doutrina espírita, formada pelos evangelhos de Jesus, pelos mandamentos. A doutrina espírita que deve ser estudada dia a dia, minuto a minuto. E ela veio para explicar, como se fosse numa escola, onde você entra, faz o primário, o ginásio, o científico e a faculdade, não para ter títulos, mas para conhecer a obra e poder pegar os ensinamentos dessa obra e trabalhar primeiro dentro de você. Com os ensinos dessa obra, implantar aí o reino do Senhor. E de dentro de você que vai sair a caridade, as bem-aventuranças, a educação moral e cívica. É aí que vai nascer, a partir dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus modos de se comportar. É aí que vai nascer a paz segura, advinda dos ensinamentos de Deus. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés como o condutor de um povo destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem a escreveu, mas foi ele o motivo central dessa primeira codificação do novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palestras recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. O Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Depois, as cartas de Paulo e Pedro. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã. O código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. A grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao Espírito. Não é de admirar que se apresente, muitas vezes assustadora e contraditória para o homem moderno. O Evangelho, que 95% dos espíritas e dos cristãos nunca o conheceram, na ponta da língua. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas assim como a Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito de Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior,
do seu desenvolvimento. Vejam, meus amigos, minhas amigas, que maravilha foi esse presente nos dado por Deus, os mandamentos, Jesus e a doutrina espírita. Mas tudo isso tem que ser levado muito a sério. Eu sempre notei que a coisa mais séria da minha vida, depois da família, era o estudo. E é por isso que até hoje, 60 anos completando, quase todo dia ficamos de 1 às 4 horas, 5 horas, estudando, relendo as obras, revisando as obras, sempre como aluno, sempre como aprendiz. E vejam vocês o que fala o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Por isso que ele precisa ser estudado. Nós não podemos mais ficar escravos de criaturas que aparecem aqui e acolá, querendo fazer palestras mostrando que são salvadores do planeta. Nós precisamos estudar os livros seguros. Igual o Evangelho precisa ser lido todo dia de 1 a 4 horas por dia. Estudado, acreditado, entendido, compreendido, assimilado pedagogicamente. Assimilar quer dizer trazer para dentro, de acordo com a razão, com o raciocínio. É aí que surge a fé raciocinada. É aí que nós vamos fazer burilar o nosso discernimento, a nossa razão, o nosso livre-arbítrio, o nosso pensar e, principalmente, moralizar o nosso agir. Só através do esforço do estudo. Só através do esforço do estudo. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica se for estudado, muito bem estudado, corajosamente estudado. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, em nenhum médium, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos espíritos superiores, que são as vozes dos céus, supervisionados pelo Espírito de verdade, governados por Jesus Cristo, sobre todos os pontos da terra. Então vejam vocês, aqui está a beleza de se conhecer a doutrina espírita. Olha o que diz o Espírito Emmanuel no livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na introdução. Vejam vocês a importância. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo em fazer seminários, faz uma sala de aula, chama gente que estudou, que conhece a matéria. Nós temos que fazer igual no colégio. Só pode entrar o professor que conhece profundamente os livros que fazem parte do programa de estudo. Perante as rajadas do materialismo a escapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora,
Grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes, em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução do Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. O mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge, desse modo, que os seus tripulantes, nós, não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros da humanidade. Está aqui, senhoras e senhores. Espiritismo é estudar as obras que nos mostram como funcionam as leis de Deus, para que nós entendamos e apliquemos em nós esses ensinamentos, amando a nós, nos reformando, limpando a alma, lavando o vaso do coração, semeando aí os ensinamentos corretos. Semeando aí os ensinamentos corretos, para que de dentro para fora saia as luzes da nossa renovação íntima, da nossa reforma interior, da nossa reforma moral. É aí que vamos aprender o que é o amor, exercitar o amor, ensinado principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. É aí que nós vamos praticar a verdadeira caridade conosco e com todos que estão à nossa volta, nos tratando como irmãos, nos unindo no amor de verdade ao Pai, para seguir o caminho da perfeição. Nós não vamos mais deixar ninguém para trás. Vamos sair juntos, de mãos dadas, todos como irmãos. Não haverá mais brigas, nem ranger de dentes, porque estaremos unidos pela verdade dos ensinamentos de Deus. E estaremos mudando a face desse nosso planeta para o planeta de trabalhadores do Evangelho, de criaturas que estão trabalhando as bem-aventuranças lá no fundo da alma e em todos os relacionamentos com os nossos irmãos. Estaremos construindo um mundo de paz, de progresso responsável, onde todos
nos trataremos iguais, onde todos nos seremos irmãos, e aonde ninguém usará da liberdade para fazer mal ao outro, porque liberdade é só poder praticar os atos que nos ensinam as leis de Deus e as leis que estejam em vigor no Estado democrático de direito. Queridos amigos, muito, muito obrigado por esta oportunidade que vocês estão nos dando ao nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, nesta data e nesse mês importantíssimo de abril de 1857, 18, quando começamos a trazer, a reforçar a luz deixada por Jesus, mostrando ampliadamente o estudo das leis de Deus, para sermos verdadeiros filhos de Deus, obreiros do Senhor, comportados, educados e exercitadores do verdadeiro amor. Muito obrigado pela atenção. Muita paz. Estudem nos livros seguros. Estudem nos livros seguros, todo dia, de 1 a 4 horas. E você vai ver como que a luz é igual aquela planta bem cuidada. Ela começa a dar lindas folhas, lindas flores. Grande e fraternal abraço. Obrigado pela atenção.